favor, a palavra do nosso Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Abra comigo no Evangelho relatado por Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Você sabe que 4 pessoas diferentes relataram a respeito da vida de Jesus. Essas 4 pessoas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 2 eram discípulos, 2 não eram. O Mateus e o João pertenciam ao grupo dos 12 discípulos. Já o Marcos e o Lucas não. Mas eles, apesar de não serem um dos 12, obtiveram informações preciosas sobre o que fez Jesus, o que falou Jesus, e contaram isso nesses livros que a Bíblia chama de Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então eu acho que não tinha nome melhor para esses livros que falam de Jesus do que Evangelho, porque a vinda de Jesus a esse mundo foi a maior boa notícia que esse mundo já recebeu. E aqui no capítulo 22, o evangelista Lucas está nos contando uma experiência que viveu um dos 12 discípulos de Jesus, o Pedro. Você encontrou aí? Lucas capítulo 22, eu vou ler apenas o versículo 31. Vou pedir para você que pode ficar de pé, que fique em reverência à palavra de Deus. Vou pedir para você dar uma olhadinha se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, e se tiver, divida com essa pessoa a leitura da palavra. Está dizendo assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você viu que é uma advertência? Reparou? Quem reparou que é uma advertência? Eu não sei a sua mãe se fazia isso, mas a minha, quando eu era criança e tinha que me chamar a atenção, ela falava o nome 2 vezes, né? Ademir, Ademir. Não é? A tua mãe fazia assim também? Jesus está fazendo do mesmo jeito, né? Com o Simão. Simão, Simão. Repara que ele está falando 2 vezes. É uma advertência, é um alerta. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Pastor, o que aconteceu com Simão? Você já vai saber. Agora eu vou ler e quero ouvir todos vocês que estão comigo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repetindo bem alto e bem forte após a minha leitura. Vamos lá? Disse também o Senhor: Simão, Simão. Mais uma vez: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você crê que Jesus olhou nos olhos do Simão e falou essas palavras? Quem acredita nisso? E crê que Deus está aqui e vai falar conosco através desta palavra também? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Isso, igreja, vamos aplaudir, e enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Mais alto, aplaude e diga glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie, ó Deus, a tua palavra com poder, com unção e com autoridade, e que a tua palavra, meu Deus, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus.
amém. Diga amém, Jesus. Tome seu assento, por favor. Você sabe que Jesus não andava sozinho. Onde ele ia, acompanhavam-no 12 discípulos, 12 homens que foram escolhidos a dedo pelo próprio Cristo. Jesus passou uma madrugada inteira em oração no monte, sozinho, buscando a direção de Deus, e quando o dia amanheceu, ele escolheu esses 12 homens. Então Jesus viajava Israel inteiro e aqueles 12 homens com ele. Só que entre os 12, Jesus tinha 3 que a gente percebe que conquistaram um nível maior de envolvimento com Jesus. Todos eram discípulos, todos eram alunos, mas tinha 3 lá que podia se dizer que eram amigos de Jesus. Você faz ideia de quem sejam esses 3 amigos? Pedro, Tiago e João. Esses 3 aí eram mais íntimos. Amor é assim: quanto mais você dá, mais você recebe. Atenção, do mesmo jeito, quanto mais você dá, mais você recebe. Não é que Jesus gostava mais desses 3 e menos dos outros. Talvez é porque esses 3 buscaram uma aproximação maior com Jesus e acabaram conseguindo. Então esses 3 discípulos se tornaram amigos de Jesus. Só que mesmo entre esses 3 amigos de Jesus, tinha um que tinha um certo destaque. Talvez porque falasse mais, né? Mas quem é que tinha mais destaque entre os discípulos? Era o Pedro. O Pedro, inegavelmente, foi um discípulo de muito destaque entre os 12, se não dizer o que mais teve destaque entre os 12. E eu vou te mostrar aqui agora, dentro da palavra de Deus, alguns momentos marcantes da vida desse discípulo, porque esse discípulo chamado Pedro, ele acompanhou Jesus desde o anonimato, quando Jesus começou a pregar e pouquíssimas pessoas o seguiam, até o auge, onde Jesus não conseguia mais andar na rua, que era todo mundo querendo tocar nele, e a multidão se aglomerando, e o Pedro esteve lá esse tempo todo. Foram 3 anos e meio de ministério de Jesus e 3 anos e meio do Pedro ali, junto com Jesus. A gente pode ver alguns momentos, eu escolhi aqui, porque a Bíblia fala muito dele. Então eu escolhi alguns momentos marcantes da vida de Pedro ao lado de Jesus para te mostrar. Vamos comigo aqui no Evangelho segundo Mateus. Você está em Lucas? Volte um pouquinho. Volte Lucas, Marcos, aí você chega em Mateus. No capítulo 4, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, nós vamos ler aqui no versículo 18, o momento em que Jesus faz o convite para o Pedro. A gente chama esse momento de chamado. Você vai ver agora o momento do chamado de Pedro, a hora que ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Vamos ver como é que foi esse chamado. Mateus capítulo 4, versículo de número 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Não estavam ali a passeio, estavam ali ganhando a vida com o pescador. Você conhece alguém que ganha a vida com o pescador? Conhece? Olha, admiro demais, viu? Admiro demais quem faz esse trabalho. Porque para a gente ir lá na peixaria e comprar o peixinho lá limpinho, bonitinho, né?
Alguém teve que se arriscar, alguém teve que deixar a família no conforto e na segurança e se arriscar no meio das águas lá, correndo risco, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que requer uma sabedoria, enfim. Eles não estavam ali brincando, estavam ali porque eram pescadores. Aquela cidade se alimentava do pescado que o Pedro trazia todo dia de manhã. O Pedro tinha os seus clientes, juntamente com o seu irmão André. Quando o dia amanhecia, ele não chegava nem levar para casa. Ali mesmo, na praia, ele já vendia tudo. As mulheres já iam lá esperando para comprar aquele pescado. E ele estava ali como todos os dias. Mas olha o que Jesus fala para ele, verso 19. E disse-lhes para Pedro e para André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha a proposta que Jesus está fazendo. Vocês querem ganhar almas? Larguem tudo aí e venham após mim. Larguem tudo aí e me sigam. Isso lá é proposta que se faça para um pai de família? Isso lá é proposta que se faça para um trabalhador, para um homem que tem conta para pagar? Só que quando Jesus falou isso para o Pedro, diz aqui o versículo 20: então eles deixando logo, não foi daí uma semana, daí um mês, daí um ano, e eles deixando logo as redes, seguiram-no. Então, logo do momento do chamado de Pedro, nós percebemos que o Pedro topa uma coisa que muita gente não topou até hoje: viver pela fé. Pedro topou. Quando Jesus falou: vem que vocês vão ser pescadores de homens, pescadores de almas, ele aceitou a proposta, amados. O que o Pedro está demonstrando aqui? Renúncia. O que ele está demonstrando aqui? Entrega. Quantas e quantas pessoas que já ouviram o chamado do Senhor, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, até hoje a pessoa não entregou a vida para Jesus. Quantas as vezes a pessoa já ouviu o pastor fazendo o apelo e perguntando: quem quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? E a pessoa não se entrega. A pessoa está afastada, o Senhor chama ela de volta, mas ela não quer vir. A pessoa está no banco, Deus está chamando ela para fazer a obra, para ganhar almas, mas ela não quer vir. Por quê? Porque não tem a capacidade de renunciar, de se entregar, porque não tem coragem de viver pela fé. Mas o Pedro, desde o primeiro dia em que foi chamado, deixou logo as redes e foi seguir Jesus. Então a gente já tem que reconhecer que logo desde o primeiro momento Pedro demonstra ser um homem de fé. Vou te mostrar outro momento da vida do Pedro aqui mesmo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. O Pedro testemunhou um milagre de cura dentro da sua própria casa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 14. E Jesus entrando na casa de Pedro, olha a intimidade, hein? Olha a intimidade. Jesus entrou na casa de Pedro. E se você continuar lendo a palavra, você vai ver que durante o período em que Jesus exerceu o seu ministério em Cafarnaum, a casa de Pedro foi a casa de Jesus, porque Jesus mesmo não tinha casa em Cafarnaum. Jesus mesmo não tinha casa. Jesus era de Nazaré. Lá em Nazaré ele tinha casa, mas em Cafarnaum, qual era a casa que Jesus morava? A casa de Pedro. Então por aí você vê que Pedro tinha uma certa amizade com Jesus. E teve um dia que ele entrou em casa, o Pedro levando Jesus, e diz a palavra aqui, versículo 14: viu a sogra deste jazendo com febre. Quando a Bíblia fala jazendo com febre, você tem que observar que a palavra jaz não é uma palavra comum. Você não fala: aqui jaz fulano de tal se ele estiver vivo, fala?
Você só fala isso se estiver morto, né? Vai no cemitério, aí está lá a placa: aqui jaz fulano. Quando a Bíblia diz que a sogra do Pedro estava jazendo com febre, diz que ela estava morrendo. A situação era gravíssima. Ela não estava com uma febrezinha comum, não, que passa com umas gotinhas de dipirona. A mulher estava morrendo, estava convulsionando, estava num estado assim gravíssimo. E Jesus, quando entra na casa do Pedro e vê a mulher naquele estado, o versículo 15 diz que Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Dá glória a Deus, igreja. Olha que Deus poderoso, hein? Jesus só tocou na mulher, gente, só tocou nela, e a mulher imediatamente foi curada. Ah, pastor, mas foi só uma febre. Mas olha aqui o versículo 16: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E eu te pergunto, onde foi que isso tudo aí aconteceu? Onde? Na casa de Pedro. Então me diga, se você testemunhasse Jesus fazendo vários milagres de cura, alguns ele chega a tocar, outros ele não bota nem a mão, só fala e o milagre acontece. Quem acha que se tivesse a oportunidade de testemunhar Jesus fazendo um milagre desse, teria a sua fé aumentada? Quem acha que teria? Eu tenho a minha fé aumentada só de ouvir vocês contando testemunho aqui, poxa. Quando vocês sobem aqui no altar e falam: pastor, Jesus fez isso, isso e isso na minha vida, a minha fé aumenta só de você contar o seu testemunho. Imagine só ver Jesus fazendo milagres. A casa do Pedro, amado, se tornou um lugar de milagres. Milagres incríveis aconteceram ali e ele testemunhou tudo isso. Então vai juntando aí as experiências que esse homem chamado Pedro experimentou. Vamos no capítulo 14 agora, ainda em Mateus. Agora Jesus vai dar a Pedro uma outra oportunidade de ver o sobrenatural acontecer. Era já madrugada, perto das 4 da manhã, 3 da manhã. Eles estão no barco. Até aí tudo bem. Pedro era pescador, estava acostumado a ficar no barco de madrugada, estava acostumado. Pedro não tinha medo da escuridão da noite, estava acostumado com a solidão, acostumado com o vento, com o silêncio. Isso aí para ele era normal. Só que a palavra diz que naquela madrugada o vento era contrário, e o vento soprava com tamanha força que mesmo pescadores experientes como Pedro, o André, o Tiago, o João, chegaram a achar que o barco iria virar. E aí no meio dessa madrugada tempestuosa, a palavra diz que Jesus desce do monte, e ao invés de descer pelo lado que dá na terra, ele desce pelo lado que dá na água. E Jesus vem caminhando sobre as águas no meio da madrugada. Você está dando glória a Deus porque você já sabe como é que a história vai acabar. Porque se você estivesse lá no barco vendo aquele homem de branco caminhando nas águas 3 horas da manhã, meu amigo, você ia achar que era um fantasma, ia gritar apavorado, porque foi isso que fizeram aqueles homens. Só que esse homem chamado Pedro, que já estava com a fé fortalecida, quando ele viu aquela cena e ouviu Jesus dizendo: não temais, sou eu, ele falou: opa, se é Jesus, então está tudo bem. Sabe o que o Pedro teve coragem de dizer? Não, eu quero que você leia aí na Bíblia, você vai achar que eu estou inventando. Leia aí, Evangelho segundo Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus porém lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus, se Jesus falou que é Ele, então ótimo, vou ficar aqui quietinho dentro do barco, esperando Jesus chegar. Não era esse o comportamento normal? Só que Pedro queria viver o sobrenatural. Quem aqui quer viver o sobrenatural também?
E para viver o sobrenatural você tem que dar um passo de fé, mesmo que isso pareça loucura. Jesus está vindo na direção do barco, mas ao invés de esperar Jesus chegar, o Pedro olha para Jesus, que ainda está lá no meio das águas, e diz: Mestre, se és tu mesmo, então me manda ir ter contigo andando sobre as águas. E ao invés de Jesus falar para ele assim: se enxerga, rapaz, você está achando que é quem? Quer andar sobre as águas também, igual eu? Fique quieto aí no barco. Jesus não, vai dizer para ele: parabéns, vem. Jesus chamou Pedro para viver o sobrenatural, e hoje Ele está chamando você para viver o sobrenatural. Hoje Ele está falando com você: vem andar sobre as águas, vem. Aí, gente, o Pedro tirou o pé do barco e começou a andar sobre as águas. Quantos homens tinham naquele barco? 12 discípulos. E quantos saíram do barco para andar sobre as águas? Só o Pedro. Só o Pedro. Esse testemunho aqui é só o Pedro que pode contar. Ele foi o único que foi andar sobre as águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer ver outra experiência incrível que o Pedro viveu? Capítulo 17. Dia, entre muitos dias, que Jesus foi para o monte orar, Jesus levou Pedro. Muitas vezes Jesus fez isso. Só que dessa vez, alguma coisa anormal aconteceu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Jesus está demonstrando para Pedro, Tiago e João como Ele é hoje glorificado. A palavra diz lá no livro do Apocalipse que o rosto de Jesus brilha como o sol, resplandece, as suas roupas resplandecem. E a palavra diz que naquele dia, lá no monte, Jesus assumiu diante de Pedro e dos demais esta visão, esta aparência gloriosa. E o Pedro viu. Ele não viu em espírito, não. Ele viu mesmo, com esses olhos aqui, ele viu. Ele enxergou Jesus glorificado, gente. É profunda essa experiência, não é não? Se a gente dormisse e sonhasse com Jesus glorificado, a gente já não ia ficar todo feliz? Puxa, eu sonhei com Jesus. Eu sonhei que via Jesus. Só de sonhar já seria ótimo. Pedro não viu em sonho, não. Ele viu pessoalmente. Teve essa experiência. Quer ver outra experiência que ele teve? Aqui no capítulo 17 também, está escrito aqui no versículo 24, que teve um dia que bateram na porta da casa do Pedro e foram lá cobrar o imposto. E como Pedro não tinha mais trabalho, porque deixou o trabalho para seguir Jesus, naquele dia não tinha dinheiro. E aí foram perguntar, meio de uma forma assim, um tanto quanto ofensiva, se ele não ia pagar o imposto, e se Jesus não ia pagar o imposto. E como Pedro não era daqueles de engolir, não era daquele de levar desaforo para casa, já foi logo dando uma resposta: eu vou pagar sim, Jesus paga o imposto sim, pode deixar. E não tinha o dinheiro, não tinha. Como é que você fala que vai pagar sem ter o dinheiro? Já viu isso? Se não tem o dinheiro, como é que vai pagar? Aí quando Pedro vem para dentro de casa preocupado, como é que eu vou pagar o imposto se eu não tenho dinheiro? Jesus, antes que Pedro abra a boca para falar, Jesus já se antecipa com a solução do problema, porque Jesus é assim.
Você ainda está pensando na solução e Ele já tem a solução preparada para mim e preparada para você. Você não precisa mais perder o sono por causa de um problema. Olha a experiência que ele vai viver agora. Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam a de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Por mais absurdo que isso pareça, foi exatamente o que Pedro fez. Pegou uma vara e um anzol, foi lá no mar da Galileia, e quando ele jogou a isca, um peixe mordeu a isca. E quando ele abriu a boca do peixe, lá estava a moeda com o valor exato que ele precisava. Então, gente, as experiências que o Pedro viveu foram experiências que qualquer cristão gostaria de viver. Experiências que fortaleceriam a fé de qualquer um de nós. Mas apesar de todas essas experiências incríveis, sobrenaturais que Pedro viveu, teve um momento que ele experimentou a queda espiritual. E eu vou lhe falar uma coisa sobre a queda. Qualquer pessoa, seja alguém novo na fé, ou uma pessoa que caminha com Jesus desde criança, desde o berço, ou há 20 e tantos anos, qualquer pessoa corre o risco de cair na fé. Porque pensa comigo, se um homem com as experiências que Pedro teve, se o homem com a convivência que Pedro teve ao lado de Jesus experimentou a queda, por que que eu e você também não corremos esse risco? Então, se lembra agora, qual foi o primeiro versículo que eu li? Jesus falando com Simão: Simão, Simão, abre o olho, porque o diabo, está querendo te cirandar, está te rodeando, hein? Está te rodeando, está querendo te destruir, está querendo te tragar. Eu vou ler para você o que disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito do perigo iminente da queda, que todos nós estamos passando o tempo todo. O único requisito para você cair é estar de pé. Se você está de pé na presença de Deus, você já está correndo o risco de cair. Só isso. Pastor, mas eu não estou nem sendo tentado, mas eu não estou nem cogitando em fazer esse ou aquele pecado. Pois é, mas estar de pé na presença de Deus, isso já é risco de queda. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé. Algumas traduções dizem: aquele, pois, que pensa estar de pé, olhe que não caia. Está vendo? Se eu estou de pé, eu não tenho que ficar me gabando, não. Eu não tenho que ficar. Tem gente que fica batendo: o diabo está aqui, debaixo do meu pé. Está tão debaixo do pé que te passa uma rasteira e você nem vê, né? Não, eu não. O diabo enganou todo mundo, mas a mim não engana. Tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque assim como outros caíram, você também pode cair. O Pedro não caiu? Não andava com Jesus? Dormia na mesma casa que Jesus, comia na mesma comida que Jesus, viajava no mesmo barco que Jesus, ouvia Jesus pregar, via Jesus fazer milagre dentro da casa dele muitas vezes, tinha uma comunhão com Jesus que a gente não tem, vivia o tempo todo ao lado do mestre, mas caiu.
E tem muitas pessoas, amados, muitas pessoas, inclusive gente que me assiste agora em qualquer lugar, que já esteve lá em cima, no auge da fé, mas caiu. E eu vou lhe falar uma coisa: a queda espiritual, ela antes de acontecer, ela apresenta sintomas. É como uma doença. A doença, às vezes a gente aqui não conhece os sintomas, né? A gente acha que a doença apareceu do nada. Por quê? Porque a gente não conhece os sintomas. Mas se você for perguntar para um médico: olha, eu sinto isso, isso e aquilo, o médico que conhece os sintomas vai dizer: olha, você está demonstrando que está caminhando para ter a tal doença. A queda espiritual, antes de acontecer de fato, ela é precedida por 3 sintomas. Eu vou te mostrar 3 sintomas que precedem a queda, antes da pessoa cair, desviar, abandonar a fé, abandonar Jesus. Ela vai apresentar 3 sintomas, e esses 3 sintomas aconteceram com o Pedro. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 14 agora, Evangelho segundo Marcos. Teve um dia que Jesus fez uma reunião só com os discípulos. Nesse dia a multidão não estava não. Foi uma conversa mais íntima, só com os discípulos, logo após a Santa Ceia. Jesus terminou a Santa Ceia com os discípulos, e aí ele, conversando com os discípulos, disse essas palavras, Marcos capítulo 14, versículo 27. E disse-lhes Jesus: todos vós. Quantos Jesus falou? Quantos? Todos. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus já sabia tudo que iria acontecer com ele. Quem crê que era assim? Jesus já sabia. Jesus estava ali com os discípulos no cenáculo, mas ele já sabia que quando ele fosse lá no Getsemane orar, iria vir o Judas para dar o beijo da traição, e junto com Judas viria a corte do templo para prendê-lo, que ele seria levado para o Sinédrio. Ele já sabia tudo. Então Jesus falou, com todas as letras ele falou: todos vocês vão se escandalizar hoje, todos vocês vão se espalhar como ovelhas sem pastor, todos vocês vão ficar perdidos, sem saber o que fazer, todos vocês. Mas quando Jesus disse isso, olha o que o Pedro falou, versículo 29. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Nunca. Não, para pensar na frase que ele está dizendo. Primeiro que ele está contradizendo Jesus. Você teria coragem de Jesus falar uma coisa, falar outra? Começa por aí, né? Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, todos vão se escandalizar, o que ele tinha que ter dito? Senhor, misericórdia, me ajuda. Mas ao invés disso, Pedro falou: ó, o Tiago pode ser que sim, o João, quem sabe, o Judas, ixi, esse aí com certeza, o Tomé, não tenho dúvida de que vai escandalizar. Agora eu nunca, eu jamais. Sabe qual é o nome disso? Autossuficiência. É aquela pessoa que bate no peito e diz: eu me garanto, comigo não, qualquer um, mas comigo não. Sabe qual é o nome disso? Orgulho. Orgulho. Esse é um sentimento muito perigoso. Esse é o primeiro sintoma da queda. A pessoa, quando ela está caminhando para a queda, ela se sente tão autossuficiente que ela não aceita nem conselho. Se o pastor chegar para a pessoa e disser assim: ô irmão, eu estou sentindo, eu digo isso por experiência própria, eu pastoreio há muitos anos, eu já vi essa cena muitas vezes, da gente chegar para a pessoa e dizer: amado, deixa eu orar por você, olha, deixa eu te dizer uma coisa, toma cuidado, viu?
Vigia, viu? O diabo está querendo te derrubar. E a pessoa diz assim: pastor, se o senhor quiser orar, pode orar, mas eu estou firme, viu? Eu estou firme. Ó, diabo comigo tem vez não. Diabo não me derruba não. Não, irmão, eu só estou falando para você vigiar. Antigamente você vinha mais na igreja. Não, pastor, eu estou vindo um pouco, mas eu estou firme. Estou bem. Eu não caio não. Eu não desvio não. Aí você vai procurar daí uma semana, daí um mês, onde é que está essa pessoa? E não é só de afastamento da fé, do desvio da fé, não. Existe, além do desvio da fé, o desvio de moral, o desvio de conduta, que acontece também. Acontece sim ou não, amados? Dando um exemplo aqui, sabe aquele homem que é casado e diz assim: trair minha mulher? Nunca. Nunca. Isso aí, ó, acontece com esses camaradas aí que não tem vergonha. Acontece com esse ou com aquele. Comigo não. Eu nunca. O quê? Desviar dinheiro do caixa? Isso aí nunca. Isso aí comigo jamais. Só que a palavra de Deus te mostra que a atitude que você deve ter em relação ao pecado não é de orgulho, não. Não é de autossuficiência, não. Não é de bater no peito e dizer eu nunca, comigo não, comigo jamais. O que você tem que fazer é colocar a tua vida diante do Senhor e dizer: Jesus, não me permita, não me deixe, me livra. Como é que Jesus ensinou a gente a orar lá no Pai Nosso? Lembra da oração do Pai Nosso? E não me deixe cair em tentação, e não me induza à tentação. Jesus nos ensinou a orar e pedir o livramento da tentação. Por quê? Porque quando a tentação vem, a chance da gente cair é grande. Jesus fez o alerta, mas o Simão está autossuficiente demais, arrogante demais, orgulhoso demais, e ele fala: não, qualquer um pode cair, menos eu. Tome cuidado. Vou te mostrar o segundo sintoma. Vamos em Lucas agora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. O segundo sintoma da queda, antes de acontecer, vem isso aqui. Antes da queda realmente ocorrer, pode notar que isso acontece. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Aqui está falando de Jesus. Jesus foi preso e foi levado, manietado, como se fosse algemado, para a casa do sumo sacerdote. Agora atenção para a frase final do versículo 54. E Pedro seguia-o como? De longe. Grifa isso aí na sua Bíblia. Pedro seguia-o de longe. Mas espera aí. Se tinha alguém que andava colado em Jesus, esse alguém era quem? Pedro. Jesus morava na casa dele, comia da mesma comida que ele andava ao lado de Jesus o tempo todo. Jesus ia orar no monte em particular e o Pedro ia junto. Quer dizer que ele era um homem de andar lado a lado com Jesus. Mas como é que ele está agora? De longe. O segundo sintoma da queda chama-se distanciamento ou afastamento. É aquele momento que a pessoa começa a dizer que não precisa ficar vindo tanto na igreja, né? Para que ficar vindo tanto na igreja? Todo domingo na igreja, para quê? Só na Santa Ceia tá bom. O quê? Na igreja quarta, sexta, domingo, para que isso? Quando der eu apareço lá numa quarta-feira ou outra. Para que todo mês, né? Quando for um feriado santo, né? For Páscoa, Natal, a gente vai. Para quê? Não, para que o ano todo? Eu vou só no culto da virada? Para quê? Esse afastamento, esse distanciamento é sintoma da queda. Você quer evitar a queda na sua vida? Quem quer evitar a queda? Quem quer se livrar da possibilidade de cair? Quanto mais pertinho de Jesus, melhor.
Quanto mais colado em Jesus, melhor. Você tem que estar ao lado de Jesus, assim como a minha sombra está de mim. Onde eu vou, ela vai junto. Você tem que ser assim com Jesus. Para onde Jesus te levar, você vai com Ele, mas não largue dele, não se afaste dele. Porque quanto mais afastado de Jesus você estiver, você está mais perto de quem, hein? Vou completar a frase não, vou deixar você ir para casa pensando. Quanto mais afastado de Jesus, eu estou mais perto de quem? Pois é, a pessoa não quer falar isso, né? As pessoas nunca querem reconhecer isso, elas querem dizer que não. Não, eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Deus. Toma cuidado com esse afastamento. Afastamento é sintoma da queda. Aí depois do afastamento vem o sintoma final da queda. Versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Pastor, e qual que é o problema? Visualiza a cena aqui na tua cabeça. Visualiza. Pegaram Jesus orando lá no Getsemane. Um exército praticamente levou Jesus manietado, algemado, como se fosse um bandido, até a casa de Anás. Na porta da casa de Anás se formou uma rodinha de pessoas que estavam ali assistindo a cena. Aí o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira, sentaram todo mundo ali do lado e ficaram esperando para ver no que ia dar. Qual você acha que era a conversa que estava rolando ali naquela rodinha? Pensa aí. Estavam falando de quê? Estavam falando de quem? Eu queria ser uma moscazinha para estar voando ali e ficar ouvindo aquela conversa, mas eu imagino que as pessoas que estavam ali ficavam falando umas com as outras. Pegaram, né? Pegaram. Não, olha, aquele camarada ali nunca me enganou. Eu sempre achei que ele é um falso profeta. Outros falando ali, que nada, rapaz, aquilo ali é um enganador, é só querendo tirar dinheiro do povo. Outros falando assim, para mim, sabe o que ele é? Ele é um revolucionário que está querendo tirar Roma do poder e já já ele quer virar rei. Esse era o papo ali que estava rolando. Aí quem é que chega para sentar na rodinha? Pedro. Boa noite, boa noite, boa noite. Senta ali e fica na rodinha. Sabe o que diz o Salmo 1? Vamos comigo lá no Salmo 1. É muito sério isso aqui, queridos. Estar no lugar errado, com pessoas erradas, é sintoma de queda. Quando você anda com gente errada, quando você vai para lugares errados, quando você se assenta na roda dos escarnecedores, pode esperar a queda. Salmo 1, verso 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que aquelas pessoas estão fazendo? Escarnecendo do nome de Jesus. E o Pedro está lá no meio da rodinha dos escarnecedores. Às vezes você acha que não tem nada a ver. Vai ter um happy hour, vai ter uma confraternização, vai ter uma festinha dos meus amigos, dos meus colegas. O que tem se eu estiver lá no meio? Pois é, o problema de você se misturar com a roda dos escarnecedores é porque serão tantos escarnecendo que nem que você queira, você não vai conseguir se sobressair entre eles, e você vai ter que acabar ficando ali e abaixando a cabeça e concordando. E quem olhar de fora vai ver um grupo só. A polícia é assim. Se a polícia chegar num lugar e ver meia dúzia de gente usando droga, pode até ser que tenha um no meio daquela meia dúzia que não está usando, mas a polícia leva quem? Leva todo mundo. Adianta falar, não, eu não fumo não, seu polícia. Não, eu sou só amigo do meu amigo que usa. Não, mas de quem é a droga? Não interessa de quem é a droga. Vocês estão todo mundo aí, né? Bora para o camburão.
Você está na roda dos escarnecedores. O Pedro estava no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo a coisa errada. E olha o que disse Paulo aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, sobre o perigo de você se misturar com quem não deve. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Parece conselho de mãe isso aqui, parece conselho de vó, mas está na Bíblia e é verdade. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Responda para mim, onde foi que Pedro negou Jesus? Onde? Naquela rodinha ali. Foi ali. Pode continuar lendo em casa que você vai ver. Foi naquela rodinha ali que Pedro negou uma, negou duas, negou 3 vezes que conhecia Jesus. Agora olhe para mim. Comigo e com você não é diferente não. Quando você está no lugar que não deve estar, com quem não deve estar, você acaba negando a tua fé. Você acaba negando Jesus. E o negar Jesus não é só falar, eu nunca ouvi falar dele, eu não conheço, não é só isso não. É negar com as atitudes. Porque às vezes a pessoa pode até falar, não, eu sou crente, não, eu vou na igreja, não, eu sou evangélico, mas as suas atitudes às vezes estão negando Jesus. Pois foi no momento em que Pedro negou Jesus pela 3ª vez, exatamente como Jesus tinha profetizado. Jesus falou, Simão, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia tanto do que estava falando, que ele citou até um galo que ia cantar. Jesus sabe a hora que o galo vai cantar, gente. Jesus não estava supondo não. Isso não foi uma suposição de Jesus. Prova de que não é uma suposição é que ele deu o detalhe, vai cantar um galo depois que você me negar a 3ª vez. E o Pedro negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, o galo cantou e bem nessa hora tiraram Jesus algemado, manietado de lá da casa do Anás. Jesus vai saindo e quando Jesus sai de lá, o olhar de Jesus cruza com o olhar do Pedro. Não precisou Jesus falar nada. Bastou o Pedro olhar nos olhos de Jesus, que ele se lembrou do que Jesus tinha dito, se lembrou dos conselhos, se lembrou dos avisos, e a palavra diz que Pedro vai chorar amargamente. Vamos voltar em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Olha só, gente, versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu digo que esse choro do Pedro foi o choro mais sentido, mais doído da vida dele. Chorou amargamente, uma dor na alma profunda. Agora pense comigo, o que o olhar de Jesus falou para Pedro? Porque um olhar fala mais que palavras, fala sim ou não? O olhar pode falar coisa boa e pode falar coisa ruim. Talvez você está se lembrando aí de quando conheceu a mulher amada, quando conheceu o homem amado, né? Que ficava olhando, né? Aquele olhar apaixonado, né? Não tem isso? Tem ou não tem? Claro que tem. Eu lembro que quando eu e a minha esposa éramos do louvor, eu tocava bateria e ela violão. Ela errava as notas tudo, porque ficava olhando para aquele baterista assim, olha. Errava tudo as notas, ficava só olhando para mim, e eu também olhando para ela, errava tudo, as viradas da bateria. O olhar, né, demonstra amor. Quando você está com raiva, teu olhar também não fala? Você dá uma olhada para alguém assim, que parece que você está fuzilando a pessoa. E o olhar de Jesus? O que você acha que o olhar de Jesus estava dizendo para Pedro? Será que Pedro estava agora recebendo de Jesus um olhar de ódio? Será?
Será que Jesus está olhando para Pedro e dizendo com os olhos: te odeio, seu traidor? Será? É assim que você imagina Jesus? Olhando para você quando você cai? Será que quando você cai é assim que Jesus te olha? Será que Jesus olha para Pedro e diz assim: eu nunca mais quero te ver? Não, você falou que não me conhece, então não me conhece mesmo, hein? Nunca mais quero te ver. Será que é isso? Eu vou lhe dizer o que o olhar de Jesus dizia, e era o mesmo olhar de Jesus que Ele está agora olhando para você e dizendo a mesma coisa. Jesus olhou para Pedro com um olhar de bondade, de amor, de misericórdia, dizendo para ele: você caiu, né, meu filho? Mas eu estou aqui para te levantar. Eu não vou deixar você caído, não. Você errou, mas eu vou te perdoar, eu vou te restaurar. A palavra diz no livro do Salmo 37, versículo 23, como é que Deus age com quem cai. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, me assistindo em algum lugar, e que também já experimentou a queda. Como é que Deus lida com quem cai, hein? Vamos ver. Salmo 37, versículo 23 e versículo 24. A palavra diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Se você caiu, eu quero que você saiba que o Senhor está aqui para te levantar. Se você está se sentindo acabado, caído no chão, na lona, o Senhor está mandando eu dizer para você: se levanta, porque a boa mão de Deus está estendida na tua direção. Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, Ele vai te fortalecer. Fica de pé no teu lugar agora. Talvez você está pensando assim: ah, pastor, espera aí, se Deus está aí para me levantar, então não tem problema cair. Então não tem problema cair, porque quantas vezes eu caí, Deus vai lá e me levanta, então está tudo certo. Será? Vou lhe falar uma coisa: não caia não. Não caia não. Faz de tudo para não cair, porque cair dói demais. Cair fere, cair envergonha. Fala sério, alguém aqui já estava andando na rua alguma vez, levou um tropeção e caiu no meio da rua? Quem já? Já? Isso tudo já é. E o chato, gente, é que sempre vai ter alguém para ver a nossa queda, nem que seja alguém lá no 10º andar, vai ficar dando risada da tua cara, né? E quando você cai no meio da rua, você quer se abanar, se esconder, né? Mas alguém vê. E o pior é que você cai, você sente dor, você se fere, você se envergonha. E o pior da queda, além de doer, ferir, envergonhar, é porque existem quedas que deixam cicatrizes para o resto da vida. Tem gente que caiu e o braço nunca mais voltou a ser o mesmo, né? Você continua tendo o braço, mas ele é meio torto até hoje. Caiu, a perna ficou meio troncha até hoje. Caiu, a coluna está machucada até hoje. Caiu, tem uma marca, um corte, uma cicatriz até hoje. Sabe o que aconteceu com Pedro? O Pedro foi perdoado por Jesus, depois da ressurreição. A palavra diz que Jesus se encontrou com Pedro, e o Pedro recebeu perdão. Só que o Pedro não podia ouvir um galo cantar, meu amigo. Não podia ouvir um galo cantar. Os teólogos dizem que mesmo depois de perdoado, mesmo depois de Jesus ressuscitou, voltou para o céu, está tudo certo, toda vez que Pedro ouvia o galo cantar, de que ele lembrava? Eu neguei o mestre. E me diga uma coisa, o galo canta quantas vezes, né? Hã? O galo canta todo dia, né? Todo dia de manhã o galo cantava. Todo dia de manhã o Pedro, aquela cicatriz ficava.
Então, meu querido e minha querida, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Que você venha firmar os teus passos na rocha que é Jesus e manter-se firme com Ele. Toda a igreja, feche os olhos agora, feche os olhos. Eu quero orar por você. Quero orar por você que está aqui nesta noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus, mas quer entregar hoje. Você quer? Quer o seu nome escrito no livro da vida? Quer receber a Cristo como Senhor e Salvador e junto com Ele receber o perdão dos seus pecados? Quem quer, levante a mão agora, bem alto, junto com a minha. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que quer, levante a sua mão bem alto. Isso, sai do seu lugar, vem cá, deixa eu orar por você. Glória a Deus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas sabe o que aconteceu comigo? Eu caí. E depois que eu caí, eu não consegui mais me levantar. Eu preciso da ajuda de Deus para me levantar. Você que está caído na fé, ninguém aqui vai perguntar o que aconteceu ou deixou de acontecer. O que importa é que o Senhor está aqui para te levantar. Então você que se afastou, você que caiu, você que quer se fortalecer, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora também, que eu vou orar por você. Vem para cá. Agora eu vou fazer um terceiro convite antes de orar por ele. Quero falar com você que diz assim: pastor, eu estou de pé, eu não caí não. Só que assim como Jesus alertou Pedro, Jesus falou para Pedro: abre o olho porque o diabo está te rodeando. Pastor, eu estou sentindo que o diabo também está me rodeando, está querendo me derrubar, está querendo me tirar da igreja, está querendo me afastar da fé. Eu estou sentindo que isso está acontecendo comigo. O que eu faço? Eu quero orar para o Senhor, orar por você, para que a tua fé seja fortalecida. Sai do seu lugar e venha para cá. Vem para cá que eu vou orar por você que está se sentindo assim. Pastor, eu estou me sentindo meio tentado, não quero cair. Você que está aqui na frente, dobre o joelho comigo, por favor. Dobre o joelho. Você que me assiste agora, em casa ou em qualquer lugar, quer entregar tua vida para Jesus? Aí onde você está, coloque a mão sobre o coração, assim como nós estamos fazendo aqui na sede estadual da Paz e Vida em Natal. Feche os seus olhos, ore sim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor e te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer de pé na tua presença até o dia glorioso da tua volta, em nome de Jesus. Continue de joelhos, eu vou orar por você. A igreja, estenda a mão direita para cá. Ore por esse rapaz que está aqui na frente, abençoe a vida dele, profetize bênçãos na vida dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai bendito e meu Deus amado, nós como igreja do Senhor, abençoamos a vida desse rapaz, profetizamos a bênção do Senhor para ele, para que ele fique firme, para que ele fique de pé na tua presença. Meu Deus, escreve esse nome agora no livro da vida. Ajude-o a permanecer nos teus caminhos, ainda que o mal tente tirá-lo, ainda que o mal tente derrubá-lo, que ele venha permanecer de pé na tua presença. Meu Deus, que ele seja agora ligado ao corpo de Cristo, e que como membro do corpo de Cristo, ele possa ser participante de todas as bênçãos do Senhor, para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Pode ficar de pé. A igreja, vamos aplaudir a Jesus. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe muito, viu? Esse aqui é o diácono Walter. No final da reunião ele vai conversar melhor contigo. Pode voltar lá para o seu lugar.